A vida de Claire desmorona ao descobrir que o homem que ama planeja sua morte por dinheiro. Mas, em vez de ceder ao desespero, ela finge a própria morte e inicia um plano implacável de vingança. Seu retorno será silencioso, calculado e absolutamente destruidor. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A tarde de quinta-feira estava mais quente que o normal em São Paulo. Marina Almeida desceu do carro importado com cuidado, protegendo a barriga de 6 meses de gestação, enquanto caminhava em direção ao prédio espelhado que abrigava o estúdio de yoga pré-natal. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e o vestido de linho bege realçava seu porte elegante. Aos 32 anos, ela parecia ter conquistado tudo o que sempre sonhara: um casamento sólido com Ricardo Almeida, empresário de sucesso, e a expectativa de se tornar mãe pela primeira vez. O estúdio ficava nos Jardins, um dos bairros mais sofisticados da capital paulista, onde Marina se sentia em casa. As instrutoras a cumprimentavam com sorrisos calorosos, e as outras gestantes compartilhavam histórias sobre enxovais e decoração de quartos de bebê. Tudo parecia perfeito, encaixado como peças de um quebra-cabeça cuidadosamente montado ao longo dos últimos 5 anos de casamento. Mas naquela tarde, algo estava diferente. Marina sentiu uma leve tontura durante a aula e decidiu voltar para casa mais cedo. A instrutora, preocupada, sugeriu que ela descansasse e marcasse uma consulta com o obstetra. Marina concordou, pegou suas coisas e saiu do estúdio antes do horário previsto. O trânsito estava mais leve que o habitual, e em menos de 20 minutos, ela já estava entrando no condomínio de luxo onde morava com Ricardo. A mansão de 3 andares tinha vista para o Parque Ibirapuera, e os jardins impecavelmente cuidados eram motivo de orgulho do casal. Marina estacionou na garagem e entrou pela porta lateral que dava acesso direto à cozinha. A casa estava silenciosa. Ricardo havia dito que passaria o dia no escritório, resolvendo questões da empresa Almeida Incorporações, fundada pelo pai de Marina e que agora estava sob a administração conjunta do casal. Ela subiu as escadas em direção ao quarto, pensando em tomar um banho relaxante e descansar um pouco, antes do jantar. Foi então que ouviu vozes vindas da sala de estar no 2º andar. Marina parou no corredor, franzindo a testa. Reconheceu imediatamente a voz de Ricardo, mas havia outra voz feminina que ela conhecia bem demais: Júlia Mendes, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade. Júlia estava sempre presente na vida de Marina. Fora madrinha de casamento, acompanhara cada momento importante e recentemente havia começado a trabalhar como consultora financeira na Almeida Incorporações. A convite do próprio Ricardo, Marina nunca desconfiara de nada. Afinal, Júlia era como uma irmã. Curiosa sobre o que os dois estariam fazendo ali naquele horário, Marina se aproximou da porta entreaberta. Não tinha intenção de espionar, mas algo no tom da conversa a fez hesitar antes de entrar. A voz de Ricardo estava baixa, quase um sussurro, mas as palavras chegavam nítidas aos ouvidos de Marina. Ela ficou imóvel, presa no corredor, enquanto as frases perfuravam seu peito como lâminas afiadas. "Está tudo certo para a transferência de sexta-feira", dizia Ricardo. "Os documentos que ela assinou semana passada garantem que terei controle total das ações da empresa." Marina nem leu direito. Confiou em mim completamente. A risada de Júlia ecoou como um sino desafinado. Ela sempre foi ingênua demais. Me surpreende como conseguiu administrar uma empresa por tanto tempo. Mas agora é nossa vez, amor. Marina sentiu o chão fugir sob seus pés. Amor? Júlia havia chamado Ricardo de amor? Ela pressionou a mão contra a parede para não cair, o coração batendo tão forte que parecia que todos poderiam ouvir. "Quando você vai se livrar dela de vez?" perguntou Júlia, e havia uma impaciência irritante em sua voz. "Estou cansada de fingir que somos amigas. É desgastante ter que abraçá-la, ouvir suas histórias sobre a gravidez, sobre como você é um marido maravilhoso." Ricardo riu baixinho. "Calma, meu bem.
Tudo tem seu tempo. O plano está funcionando perfeitamente. Sexta-feira, depois que as ações forem transferidas, vou sugerir que ela se afaste da empresa para cuidar da saúde e do bebê. Ela vai aceitar, tenho certeza. Marina sempre faz o que eu sugiro. E depois? Insistiu Júlia. Depois? Ricardo fez uma pausa. Depois, vamos ter o que sempre quisemos. O Império Almeida será nosso. Vou pedir o divórcio quando o momento for adequado, alegando que o casamento não funciona mais. Com os documentos que ela assinou, posso manter o controle da empresa mesmo após a separação. Os advogados já garantiram isso. Marina teve que cobrir a boca com a mão para conter um soluço. As lágrimas desciam silenciosamente por seu rosto, molhando o vestido de linho. Aquele homem com quem ela havia casado, em quem confiara cegamente, com quem estava esperando um filho, havia planejado tudo isso. E Júlia, sua melhor amiga, era cúmplice de tudo. Tenho que admitir, continuou Júlia, foi genial fazer com que ela assinasse aqueles documentos, achando que eram apenas atualizações contratuais da empresa. Ela nem desconfiou. Marina é muito focada em manter a harmonia, respondeu Ricardo, com um tom de desprezo que Marina nunca havia ouvido antes. Ela odeia conflitos, evita confrontos. Por isso foi tão fácil manipulá-la todos esses anos. Desde que assumi a gestão ao lado dela, venho desviando recursos, criando empresas fantasmas, transferindo patrimônio. Tudo sem que ela percebesse nada. As palavras eram como socos no estômago. Marina deslizou pela parede até ficar sentada no chão do corredor, abraçando a barriga como se pudesse proteger a filha que carregava de toda aquela dor. Como ela não havia percebido? Quais outros sinais ela ignorara ao longo dos anos? O melhor de tudo, disse Júlia, com satisfação, é que ela nunca vai desconfiar até ser tarde demais. Sexta-feira à noite, quando tudo estiver consumado, estaremos nos comemorando no iate, enquanto ela estará em casa, provavelmente planejando o quarto do bebê. Ricardo riu novamente, um som que antes Marina achava encantador, mas que agora soava sinistro. Nossa vida vai mudar completamente, Júlia. Tudo o que o pai dela construiu ao longo de décadas será nosso, e ela ficará sem nada, apenas com uma pensão que meus advogados já calcularam para ser o mínimo possível. Marina fechou os olhos com força, tentando processar tudo o que acabara de ouvir. A tontura que sentira no yoga agora fazia sentido. Era como se seu corpo já soubesse, antes mesmo de sua mente, que algo estava terrivelmente errado. Ela precisava sair dali sem ser vista. Precisava pensar, planejar, entender a extensão da traição. Com movimentos cuidadosos e silenciosos, Marina se levantou e desceu as escadas, segurando o corrimão para manter o equilíbrio. Seu cérebro funcionava em modo automático, guiando-a de volta à garagem. Dentro do carro, com as mãos tremendo sobre o volante, Marina permitiu-se chorar livremente por alguns minutos. Mas então, algo dentro dela mudou. A dor começou a se transformar em uma determinação fria e calculada. Ela não seria a vítima passiva que Ricardo e Júlia esperavam. Marina limpou as lágrimas e pegou o celular. Havia uma pessoa em quem ela ainda podia confiar. Alguém que conhecia os bastidores da empresa melhor que ninguém. Augusto Ferreira, o advogado de confiança de seu falecido pai e que acompanhava a família Almeida há mais de 30 anos. Ela digitou uma mensagem curta e direta. Preciso falar com o senhor urgentemente. É sobre a empresa. Não conte a ninguém nem ao Ricardo. A resposta veio em segundos. Estou no escritório. Pode vir agora? Marina ligou o carro e saiu do condomínio, com o rosto ainda marcado pelas lágrimas, mas com uma nova resolução brilhando em seus olhos. Se Ricardo e Júlia achavam que ela era ingênua e fácil de manipular, estavam prestes a descobrir que haviam subestimado completamente Marina Almeida. Ela não sabia ainda exatamente como, mas iria reconquistar tudo o que era seu por direito. E aqueles que a traíram pagariam caro por terem pensado que poderiam destruí-la tão facilmente. O escritório de Augusto Ferreira ficava na Avenida Paulista, dentro de um edifício corporativo que já havia abrigado várias reuniões importantes da família Almeida. Marina conhecia aquele lugar desde criança,
quando seu pai a levava para ensinar sobre os negócios da família. As memórias daqueles momentos agora pareciam pertencer a outra vida, a uma versão dela mesma que ainda acreditava em finais felizes. Augusto a recebeu pessoalmente na recepção, dispensando a secretária com um gesto discreto. Ele era um homem de seus 60 e poucos anos, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos de armação dourada e um terno impecável. Seus olhos castanhos expressavam uma preocupação genuína ao ver o estado emocional de Marina. "Entre, minha querida", disse ele, conduzindo-a para sua sala privativa. "Você está pálida. Precisa de água? Quer que eu chame um médico?" Marina balançou a cabeça, acomodando-se na poltrona de couro enquanto tentava controlar a respiração. "Estou bem, Dr. Augusto. Quer dizer, fisicamente estou bem, mas preciso da sua ajuda, urgente." Augusto sentou-se atrás de sua mesa, entrelaçando os dedos e assumindo sua postura profissional. "Pode confiar em mim, Marina. Seu pai era como um irmão para mim. O que está acontecendo?" Marina respirou fundo e contou tudo. As palavras saíram atropeladas, carregadas de emoção, mas ela não omitiu nenhum detalhe da conversa que ouvira entre Ricardo e Júlia. Augusto ouvia em silêncio, mas sua expressão ficava cada vez mais séria. Quando Marina terminou, o advogado se recostou na cadeira, retirando os óculos e massageando a ponte do nariz. "Eu tinha minhas suspeitas", disse ele finalmente, com um suspiro pesado. "Há alguns meses comecei a notar irregularidades em alguns relatórios financeiros da empresa. Movimentações estranhas, transferências para empresas que eu não reconhecia. Tentei falar com você algumas vezes, mas Ricardo sempre estava presente e desconversava." Marina sentiu um aperto no peito. "Por que não insistiu? Por que não me procurou em particular?" "Tentei", respondeu Augusto com sinceridade. "Liguei para seu celular algumas vezes, mas Ricardo sempre atendia dizendo que você estava ocupada ou descansando. Enviei e-mails que nunca foram respondidos. Agora entendo que ele estava interceptando minhas tentativas de comunicação." "Meu Deus", Marina sussurrou, levando as mãos ao rosto. "Ele controlava tudo, e eu nem percebi." Augusto se levantou e caminhou até um armário de arquivo, de onde retirou uma pasta volumosa. "Eu não fiquei de braços cruzados. Contratei uma equipe de auditores de forma discreta para investigar as finanças da empresa. O que eles descobriram é preocupante, mas também pode ser nossa salvação." Ele abriu a pasta sobre a mesa, revelando pilhas de documentos, relatórios e planilhas. Marina se inclinou para a frente, tentando compreender os números e gráficos. "Ricardo criou uma rede complexa de empresas fantasmas", explicou Augusto, apontando para os documentos. "Ao longo dos últimos 3 anos, ele desviou aproximadamente 42 milhões de reais da Almeida Incorporações. O dinheiro passou por várias contas, foi transferido para paraísos fiscais e depois retornou para o Brasil através dessas empresas fictícias, das quais ele é o único beneficiário real." Marina sentiu náusea. 42 milhões. Uma fortuna que seu pai levara décadas para construir, escoando pelas mãos de um homem em quem ela confiara completamente. "E os documentos que assinei?" perguntou ela com a voz tremendo. "Ele disse que agora tem controle total das ações." Augusto folheou a pasta até encontrar cópias dos documentos em questão. "Aqui estão." Ricardo foi esperto. Ele apresentou isso como uma atualização do contrato social da empresa, dizendo que era necessário para a adequação a novas regulamentações fiscais. Mas, na realidade, esses papéis transferem 80% das ações para o nome dele, deixando você com apenas 20%. Como eu pude ser tão idiota? Marina sentiu as lágrimas voltarem. Eu assinei sem ler, sem questionar, confiei nele. Você não é idiota, disse Augusto com firmeza. Você foi manipulada por alguém em quem depositava confiança legítima. Isso é muito diferente. Mas agora precisamos agir rápido. Esses documentos ainda não foram registrados oficialmente em cartório. A transferência está marcada para acontecer amanhã à tarde, sexta-feira. Marina enxugou as lágrimas, tentando focar. O que podemos fazer? Augusto voltou para sua cadeira, assumindo uma postura de estrategista. Temos algumas opções.
Primeiro, podemos ir à justiça e pedir uma liminar para suspender qualquer transferência de ações, alegando que você assinou sob coação ou sem pleno conhecimento dos fatos. Isso compraria tempo. Mas Ricardo tem advogados caros, ponderou Marina. Ele pode arrastar isso por anos. Sim, concordou Augusto, e durante esse tempo ele continuaria tendo acesso à empresa e poderia causar mais danos. Além disso, uma batalha judicial pública prejudicaria a reputação da Almeida Incorporações, afetaria o valor das ações e espantaria investidores. Marina esfregou os olhos, exausta. Então, o que você sugere? Augusto se inclinou sobre a mesa, os olhos brilhando com uma determinação que Marina reconheceu dos tempos em que ele trabalhava com seu pai. Sugiro que joguemos o jogo deles, mas com nossas próprias regras. Temos algo que Ricardo não sabe que temos: informação. Sabemos exatamente o que ele planeja fazer e quando planeja fazer. Continue, disse Marina, sentindo uma faísca de esperança pela primeira vez desde que descobrira a traição. Seu pai era um homem cauteloso, disse Augusto, abrindo um sorriso pequeno. Quando a empresa foi passada para você, ele me pediu para criar uma cláusula de segurança no estatuto da companhia. Uma espécie de salvaguarda que só poderia ser ativada em circunstâncias extremas. Que tipo de cláusula? Marina se aproximou, interessada. Augusto retirou outro documento da pasta, este com uma etiqueta vermelha marcada como confidencial. Uma cláusula de reversão automática. Se for comprovado que houve má-fé, fraude ou desvio de recursos por parte de qualquer administrador, todas as decisões tomadas por essa pessoa nos últimos 5 anos podem ser anuladas automaticamente, e o controle total da empresa reverte para o herdeiro legítimo. Eu sou a herdeira legítima, sussurrou Marina, compreendendo. Exatamente. E com as evidências que coletamos sobre os desvios de Ricardo, podemos ativar essa cláusula. Mas precisamos fazer isso antes que ele registre a transferência de ações amanhã. Marina sentiu seu coração acelerar. Como? Convoquei uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo, disse Augusto, verificando seu relógio. Ainda tenho autoridade para isso como conselheiro sênior da empresa. A reunião será amanhã de manhã, às 9 horas, antes que Ricardo tenha chance de ir ao cartório. Vamos apresentar as evidências de fraude e desvio e acionar a cláusula de reversão. Ricardo vai estar lá? Perguntou Marina. Sim, e Júlia também, já que ela é consultora financeira registrada da empresa. Não podemos dar nenhuma indicação de que sabemos do plano deles. Você precisa agir normalmente esta noite. Volte para casa, jante com Ricardo, converse como se nada tivesse acontecido. Marina sentiu um arrepio. A ideia de fingir normalidade diante do homem que tramara sua ruína parecia impossível. Não sei se consigo. Augusto estendeu a mão sobre a mesa, pegando a mão de Marina com gentileza paternal. Você é filha de Antônio Almeida. Ele era o melhor estrategista empresarial que conheci. Você tem o sangue dele, a inteligência dele. Sei que consegue fazer isso. Marina apertou a mão do advogado, sentindo a força das palavras dele penetrando sua determinação. E depois da reunião? O que acontece? Depois, disse Augusto com um sorriso confiante, Ricardo e Júlia vão descobrir que subestimaram completamente quem você é. Vamos não apenas recuperar o controle da empresa, mas também garantir que eles respondam legalmente pelos crimes que cometeram. Crimes? Marina franziu a testa. Mas não houve nenhum crime violento. Não precisa haver, explicou Augusto. Desvio de recursos, fraude corporativa, falsidade ideológica. São todos crimes que resultam em consequências sérias. Eles podem enfrentar processos civis e criminais que vão arruinar não apenas suas finanças, mas suas reputações para sempre. Marina assentiu lentamente. A dor da traição ainda estava viva em seu peito, mas agora havia algo mais. Um propósito. Ela não deixaria que Ricardo e Júlia saíssem impunes. Protegeria, não apenas seu patrimônio, mas o legado de seu pai e o futuro de sua filha. Está bem, disse ela, levantando-se com determinação renovada. Vou fazer isso.
Vou para casa e vou agir como se nada tivesse acontecido. E amanhã, na reunião, vamos mostrar a eles quem realmente manda na Almeida Incorporações. Augusto se levantou também, caminhando com Marina até a porta. Vou preparar todos os documentos esta noite. Tenha uma boa atuação em casa e nos vemos amanhã cedo. Marina saiu do escritório com a pasta de evidências guardada em sua bolsa e uma missão clara em mente. A mulher que entrara ali há 1 hora, destroçada e perdida, agora caminhava com passos firmes. A batalha estava apenas começando. Marina dirigiu de volta para casa enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Suas mãos ainda tremiam levemente no volante, mas sua mente estava mais clara do que estivera em horas. Ela tinha um plano, tinha aliados e, acima de tudo, tinha a verdade ao seu lado. Ao entrar no condomínio, acenou para o segurança como fazia todos os dias, mantendo o sorriso ensaiado. Não podia levantar suspeitas. Tinha que representar o papel da esposa feliz e despreocupada por mais algumas horas. O carro de Ricardo estava na garagem, o que significava que ele já havia voltado. Marina respirou fundo, organizando seus pensamentos. Podia fazer isso. Tinha que fazer isso. Entrou pela porta principal desta vez, fazendo barulho suficiente para anunciar sua chegada. "Amor, cheguei!" chamou, impressionada com o quão normal sua voz soou. Ricardo apareceu no topo da escada, vestindo calças de alfaiataria e uma camisa social com os primeiros botões abertos. Seus cabelos negros estavam levemente despenteados e ele sorria aquele sorriso que antes derretia o coração de Marina. Agora, tudo o que ela via era falsidade. "Pensei que você chegaria mais tarde", disse ele descendo as escadas. "Como foi o yoga?" Marina forçou um sorriso, deixando a bolsa no aparador da entrada. "Senti uma tontura e voltei mais cedo. A instrutora sugeriu que eu descansasse." A preocupação no rosto de Ricardo parecia genuína, e Marina teve que admitir que ele era um ator excepcional. "Você está bem? Quer que eu chame o Dr. Henrique?" "Não precisa", respondeu Marina, afastando-se quando ele tentou abraçá-la, fingindo que ia até a cozinha. "Já estou melhor, acho que foi só o calor. Vou beber água." Na cozinha, Marina encheu um copo e bebeu lentamente, observando Ricardo à distância. Como ela não percebera antes. Os sinais estavam todos lá. As viagens repentinas a trabalho, as reuniões que se estendiam até tarde, os telefonemas que ele atendia em outro cômodo. Ela interpretara tudo como dedicação ao trabalho, quando, na verdade, eram encontros com Júlia. "Onde está a Júlia?" perguntou Marina, testando. "Pensei que vocês teriam reunião hoje." Ricardo não hesitou. "Ela estava aqui mais cedo revisando alguns relatórios financeiros. Foi embora há uns 40 minutos. Por quê?" "Curiosidade", disse Marina, mantendo o tom casual. "Ela parece estar muito envolvida com a empresa ultimamente." "É verdade", concordou Ricardo, aproximando-se e apoiando-se no balcão da cozinha. "Ela tem sido uma grande ajuda. Aliás, amor, preciso conversar com você sobre algumas mudanças na empresa." O coração de Marina acelerou, mas ela manteve a expressão neutra. "Que tipo de mudanças?" Ricardo pegou a mão dela, acariciando seus dedos de uma forma que antes parecia carinhosa, mas agora era repugnante. "Tenho pensado muito sobre nosso futuro, principalmente com a bebê chegando. Você não acha que está trabalhando demais? A gravidez exige cuidados e você precisa descansar." Marina teve que fazer um esforço monumental para não retirar a mão bruscamente. "Estou me cuidando. O médico disse que está tudo bem." "Eu sei", insistiu Ricardo, "mas ainda assim me preocupo. Estava pensando que talvez você pudesse tirar uma licença da empresa. Alguns meses de descanso, se preparar para a maternidade. Eu posso assumir as responsabilidades principais até você se sentir pronta para voltar." Ali estava. O plano em ação. Ele queria afastá-la da empresa, exatamente como dissera a Júlia. Marina fingiu considerar a proposta, mordendo levemente o lábio inferior como fazia quando estava pensativa. "Não sei", disse ela. "Finalmente. A empresa é tão importante para mim, foi o legado que meu pai deixou.
E continuará sendo, garantiu Ricardo beijando sua testa. Não estou sugerindo que você abandone nada. Apenas um período de descanso. Você merece isso. Marina assentiu lentamente, como se estivesse sendo convencida. Vou pensar sobre isso. Podemos conversar melhor no fim de semana? Claro, disse Ricardo, parecendo satisfeito. Sem pressa. Agora, que tal eu pedir comida japonesa para o jantar? Você adora sushi. Não posso comer sushi cru por causa da gravidez, lembrou Marina, e viu um lampejo de irritação passar pelos olhos de Ricardo antes dele se recompor. Claro, me esqueci. Que tal italiano então? Massa sempre cai bem. O jantar foi uma tortura silenciosa. Marina empurrava a comida pelo prato, fingindo comer enquanto Ricardo falava sobre seu dia, inventando detalhes sobre reuniões que provavelmente nunca aconteceram. Cada palavra era uma mentira, cada sorriso uma máscara, e Marina teve que se segurar para não confrontá-lo ali mesmo. Você está quieta hoje, observou Ricardo, servindo-se de mais vinho. Tem certeza de que está se sentindo bem? Apenas cansada, respondeu Marina. Acho que vou dormir cedo. Boa ideia, disse Ricardo, e Marina percebeu o alívio em sua voz. Provavelmente ele queria ficar livre para fazer mais ligações secretas para Júlia. Após o jantar, Marina subiu para o quarto e tomou um longo banho. Sob o chuveiro, permitiu-se chorar novamente, deixando as lágrimas se misturarem com a água quente. Mas depois de se vestir com uma camisola confortável, ela se sentou na poltrona do quarto e abriu seu laptop. Precisava entender exatamente o que estava em jogo. Passou as próximas horas revisando documentos da empresa que tinha salvos em seu computador pessoal, correlacionando datas e transações com as informações que Augusto lhe mostrara. Cada descoberta era um novo golpe. Ricardo vinha planejando isso há anos, desde o início do casamento, talvez até antes. Ela lembrou de como eles se conheceram, em um evento de networking empresarial, onde Ricardo se apresentara como um jovem empreendedor ambicioso. Ele cortejara Marina com charme e atenção, interessando-se genuinamente pelos negócios da família Almeida. Ou tudo era fingimento desde o começo? E Júlia? Quando a traição começara? Marina folheou fotos antigas em seu celular, procurando pistas. Havia uma do casamento, Júlia usando o vestido de madrinha, abraçada a Marina e Ricardo. Todos sorrindo para a câmera. Uma farsa completa. Mais fotos, aniversários, festas, viagens em família. Em quantas delas Ricardo e Júlia trocavam olhares secretos que Marina não percebera? A raiva crescia dentro dela como uma chama, mas ela a controlava, canalizando para a determinação. Ricardo entrou no quarto por volta da meia-noite, parecendo surpreso de encontrá-la ainda acordada. Pensei que você estivesse dormindo. Estava terminando uns e-mails, mentiu Marina, fechando o laptop. Já vou deitar. Ela se deitou na cama, de costas para Ricardo, enquanto ele se arrumava para dormir. Quando ele se deitou ao seu lado e tentou abraçá-la, Marina teve que fazer um esforço sobre-humano para não se afastar bruscamente. Boa noite, amor, sussurrou Ricardo beijando sua nuca. Boa noite, respondeu Marina, a voz quase inaudível. Ela fingiu dormir, regulando a respiração, até que ouviu os roncos suaves de Ricardo. Só então abriu os olhos na escuridão do quarto. A luz da lua entrava pela janela, criando sombras alongadas nas paredes. Marina se levantou com cuidado, pegou seu celular e foi até o banheiro, trancando a porta. Sentou-se na beirada da banheira e enviou uma mensagem para Augusto. Consegui. Tudo está pronto para amanhã? A resposta veio rapidamente, apesar da hora tardia. Tudo preparado. Os membros do conselho foram notificados. Seja forte, Marina. Seu pai estaria orgulhoso. Marina abraçou o celular contra o peito, sentindo lágrimas silenciosas escorrerem novamente. Seu pai. Como ela desejava que ele ainda estivesse vivo para guiá-la através disso. Mas, ao mesmo tempo, talvez fosse melhor que ele não precisasse ver como o homem que Marina escolhera para marido traíra não apenas sua filha, mas também tudo que ele construíra. Ela voltou para a cama e passou o resto da noite em vigília, observando as horas passarem no relógio digital da mesa de cabeceira. Às 5 da manhã, levantou-se silenciosamente
e foi até o closet. Escolheu cuidadosamente sua roupa para a reunião. Um vestido de alfaiataria azul marinho, que acomodava sua barriga de grávida sem perder a elegância, sapatos de salto médio e o colar de pérolas que fora da sua avó. Olhando-se no espelho, Marina viu a transformação. Não era mais a mulher ingênua que confiara cegamente. Era uma Almeida, herdeira de um império, e estava prestes a recuperar o que era seu. Ricardo acordou às 7, encontrando Marina já arrumada. "Você está linda", comentou ele, ainda sonolento. "Tem algum compromisso?" "Reunião na empresa", respondeu Marina, aplicando batom. O Augusto convocou o conselho. Algo sobre conformidade. Fiscal, acho. Ela viu a tensão instantânea em Ricardo, a forma como seus ombros enrijeceram. "Que reunião? Não fui notificado." "Acho que você foi", disse Marina, pegando seu celular e fingindo verificar. "Sim, está aqui. E-mail enviado ontem à tarde para todos os conselheiros e administradores." Ricardo pegou seu próprio celular, provavelmente verificando. Marina sabia que a notificação estava lá. Augusto garantira que todos fossem informados adequadamente. "Vou me arrumar", disse Ricardo, parecendo inquieto. "Vamos juntos?" "Prefiro ir sozinha", respondeu Marina. "Tenho que passar em alguns lugares antes. Nos vemos lá." Ela saiu do quarto antes que ele pudesse protestar, desceu as escadas e pegou suas chaves. Seu coração batia acelerado, mas suas mãos estavam firmes. O dia da verdade havia chegado. A sede da Almeida Incorporações ocupava um prédio inteiro na região da Faria Lima, com vista privilegiada para o skyline de São Paulo. Marina chegou às 8h15 da manhã, 45 minutos antes do horário marcado para a reunião. O estacionamento estava praticamente vazio, exceto pelos carros dos seguranças e de Augusto, que já a aguardava. Ele a recebeu no saguão, vestindo um terno cinza impecável e carregando sua pasta de couro desgastada pelo tempo. "Está pronta?" perguntou, estudando o rosto de Marina com atenção. "Estou", respondeu ela, e havia uma firmeza em sua voz que surpreendeu até ela mesma. Subiram juntos até o 22º andar, onde ficava a sala de reuniões do conselho. Era um espaço amplo e elegante, com uma mesa de mogno que acomodava 20 pessoas, painéis de madeira nas paredes decorados com fotos históricas da empresa e enormes janelas que permitiam a entrada de luz natural. Augusto abriu sua pasta e começou a organizar documentos sobre a mesa. "Os outros conselheiros vão começar a chegar em breve. Preparei cópias de todas as evidências para cada um deles. Quando começarmos a apresentação, quero que você permaneça calma, não importa o que Ricardo ou Júlia digam." "Entendo", disse Marina, sentando-se em uma das cadeiras e passando as mãos sobre a superfície polida da mesa. Aquela mesa onde seu pai presidira inúmeras reuniões, onde decisões importantes foram tomadas ao longo de décadas. Os conselheiros começaram a chegar. Primeiro foi Helena Santana, diretora de recursos humanos e amiga de longa data da família Almeida. Ela abraçou Marina com carinho. "Querida, você está radiante. A gravidez lhe cai bem." "Obrigada, dona Helena", respondeu Marina, retribuindo o abraço. Em seguida chegaram Roberto Fonseca, diretor financeiro, e Paulo Mendes, responsável pelo departamento jurídico interno. Ambos cumprimentaram Marina e Augusto, pegando café e conversando amenidades enquanto aguardavam os demais. Às 8h50, Júlia entrou na sala vestindo um tailleur vermelho que contrastava com seus cabelos loiros ondulados. Ela sorriu ao ver Marina, sem nenhum sinal de culpa ou nervosismo. "Mari, não sabia que você estaria aqui", disse Júlia, aproximando-se para beijar as bochechas de Marina. "Achei que você estaria descansando." Marina teve que fazer um esforço imenso para retribuir o gesto, sentindo o perfume enjoativo de Júlia. "Decidi participar. É sobre a empresa, afinal." "Claro", disse Júlia, sentando-se do outro lado da mesa. "Onde está o Ricardo? Vieram separados?" "Ele deve estar chegando", respondeu Marina, voltando sua atenção para os documentos à sua frente. Ricardo chegou exatamente às 9h, entrando na sala com sua habitual confiança. Vestia um terno azul marinho, gravata de seda italiana
e seus sapatos estavam tão polidos que refletiam a luz. Ele cumprimentou todos os presentes com apertos de mão firmes e sorrisos largos, finalmente sentando-se ao lado de Júlia, em frente a Marina. Augusto se levantou, posicionando-se na cabeceira da mesa. Bom, dia a todos. Obrigado por comparecerem com tão pouca antecedência. Sei que foi repentino, mas a situação exige urgência. Roberto Fonseca, um homem de meia idade com bigode grisalho, franziu a testa. Augusto, seu e-mail mencionou irregularidades financeiras. Do que se trata exatamente? Vou explicar detalhadamente, disse Augusto, acionando o projetor da sala. A primeira imagem que apareceu na tela era um organograma complexo, mostrando diversas empresas e suas conexões. Nos últimos 3 anos, a Almeida Incorporações perdeu aproximadamente 42 milhões de reais através de uma rede de desvios sistemáticos. O silêncio que se instalou na sala era absoluto. Todos os conselheiros se inclinaram para a frente, examinando a tela com atenção crescente. Ricardo foi o primeiro a falar, sua voz calma, mas com uma borda afiada. Augusto, essas são acusações muito sérias. Espero que tenha evidências sólidas. Tenho, respondeu Augusto, avançando para o próximo slide. Estas são as empresas fantasmas criadas para receber os recursos desviados. Todas elas têm algo em comum. Foram registradas por você, Ricardo, usando documentos falsificados e laranjas. Marina observou a expressão de Ricardo mudar sutilmente. O sorriso confiante começou a vacilar, substituído por uma tensão quase imperceptível ao redor dos olhos. Júlia se manifestou, sua voz aguda ecoando na sala. Isso é absurdo. Ricardo é um administrador exemplar. Quem preparou esse relatório? Uma equipe de auditores independentes, respondeu Augusto, distribuindo pastas para cada conselheiro. Tudo está documentado aqui. Transferências bancárias, documentos de constituição das empresas fantasmas, e-mails trocados entre Ricardo e os laranjas. Helena Santana folheava sua pasta com expressão chocada. Meu Deus, isso não pode ser verdade. Ricardo, você tem alguma explicação? Ricardo se recostou na cadeira, cruzando os braços. Preciso revisar esses documentos com mais calma. Mas, superficialmente, isso parece ser um mal-entendido. Essas empresas são parceiras legítimas da Almeida Incorporações. Parceiras. Legítimas que transferiram milhões para contas em seu nome? Questionou Paulo Mendes, o jurídico, apontando para um documento específico. Aqui está uma transferência de 3 milhões de reais para uma conta nas Ilhas Cayman, Ricardo. Como você explica isso? A sala estava empolvorosa. Os conselheiros conversavam entre si em tons altos, alguns incrédulos, outros visivelmente irritados. Marina permanecia quieta, observando Ricardo começar a perder o controle da situação. Senhores, por favor, disse Ricardo levantando as mãos em um gesto apaziguador. Essas são transações complexas que exigem conhecimento técnico para compreender. Não são desvios, são investimentos estratégicos. Investimentos que ninguém, neste conselho, autorizou, cortou Roberto Fonseca, sua voz tremendo de raiva. Eu sou o diretor financeiro e nunca vi nenhum desses documentos. Foi então que Marina decidiu falar. Levantou-se lentamente, todas as atenções se voltando para ela. Posso esclarecer alguns pontos, disse, sua voz clara e firme. Ricardo a olhou com surpresa. Marina, amor, você não precisa se envolver nisso. Sei que está cansada. Não estou cansada, respondeu Marina, encarando-o diretamente. E preciso me envolver porque isso diz respeito ao legado do meu pai e ao futuro da minha filha. Júlia se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira, trocando olhares rápidos com Ricardo. Marina continuou cada palavra medida e deliberada. Ontem à tarde voltei para casa mais cedo do que o planejado. Ao chegar, ouvi uma conversa entre Ricardo e Júlia. Uma conversa sobre como eles haviam planejado assumir o controle total da empresa, me afastar e ficar com tudo que meu pai construiu. O impacto foi imediato. Helena Santana levou a mão ao peito, chocada. Roberto Fonseca largou sua caneta com força sobre a mesa.
Paulo Mendes olhava de Marina para Ricardo e Júlia com expressão de total incredulidade. Isso é mentira, gritou Júlia, levantando-se bruscamente. Marina, como você pode inventar uma coisa dessas? Sou sua melhor amiga. Era, corrigiu Marina, mantendo a voz calma apesar do turbilhão de emoções. Até ontem eu acreditava nisso. Até ouvir você chamá-lo de amor. Até ouvir vocês dois rindo de como eu era ingênua e fácil de manipular. Ricardo também se levantou, tentando manter a compostura. Marina, você está grávida, às vezes hormônios podem causar confusão mental, fazer você ter pensamentos paranoicos. Não me venha com essa, disse Marina, sua voz adquirindo um tom de aço. Eu sei o que ouvi, e tenho evidências além da minha palavra. Ela acenou para Augusto que conectou seu laptop ao projetor. Ontem à noite, revisei o sistema de segurança da nossa casa. Temos câmeras e microfones em todos os cômodos comuns. Na tela, começou a tocar um áudio. A qualidade não era perfeita, mas as vozes eram inconfundíveis. A voz de Ricardo dizendo: os documentos que ela assinou semana passada garantem que terei controle total das ações da empresa. A risada de Júlia. As palavras frias sobre como planejavam se livrar de Marina. O silêncio na sala era sepulcral. Todos os conselheiros ouviam horrorizados enquanto a gravação continuava. Quando terminou, Júlia estava pálida e Ricardo tinha perdido completamente sua fachada de confiança. Vocês gravaram uma conversa privada sem meu conhecimento? Disse Ricardo, tentando soar indignado. Isso é ilegal. É legal quando feito dentro da própria residência, rebateu Paulo Mendes, o jurídico. E mesmo que não fosse, isso é evidência de fraude e conspiração. Augusto aproveitou o momento. Há mais uma coisa que o conselho precisa saber. Ele abriu outro arquivo, projetando certidões de nascimento na tela. Investigações revelaram que Ricardo e Júlia não são apenas amantes, são meio-irmãos. A sala explodiu em exclamações de choque. Marina sentiu suas pernas fraquejarem, mas se manteve de pé, apoiando-se na mesa. Eles planejaram tudo desde o início, continuou Augusto. O encontro de Ricardo com Marina não foi coincidência, foi orquestrado. A amizade de Júlia com Marina começou na faculdade, estrategicamente. Tudo foi calculado para ganhar confiança e, eventualmente, controle da Almeida Incorporações. Ricardo riu, um som amargo e sem humor. Parabéns, Augusto. Você fez sua lição de casa. Ele olhou para Marina com desprezo. Sim, planejamos. E quase funcionou. Se você tivesse voltado meia hora mais tarde ontem, teria funcionado perfeitamente. A máscara havia caído completamente. O homem charmoso e atencioso que Marina conhecera não existia mais. No lugar, estava um manipulador frio e calculista. Senhores conselheiros, disse Augusto retomando o controle da reunião, com base nas evidências apresentadas e nos depoimentos ouvidos, invoco a cláusula 7 do Estatuto da Empresa, reversão por má-fé. Peço votação imediata para a remoção de Ricardo Almeida de todos os cargos administrativos e a anulação de todas as decisões tomadas por ele nos últimos 5 anos, incluindo a recente transferência de ações. A votação foi unânime. Todos os conselheiros levantaram as mãos. A sala de reuniões ficou em silêncio após a votação. Ricardo permaneceu de pé por alguns instantes, olhando para cada membro do conselho como se estivesse memorizando seus rostos. Júlia, por outro lado, havia desabado em sua cadeira com as mãos cobrindo o rosto. Muito bem, disse Ricardo finalmente, sua voz fria como gelo. Vocês venceram esta rodada, mas isso não terminou. Tenho advogados, recursos, vou lutar. Pode lutar o quanto quiser, respondeu Paulo Mendes, organizando seus documentos. Mas legalmente você não tem nenhuma base. As evidências são irrefutáveis. Além disso, estaremos entrando com processos criminais por fraude, apropriação indébita e falsidade ideológica. Augusto se aproximou de Ricardo, mantendo uma distância profissional. Sugiro que você coopere e devolva o que roubou. Isso pode reduzir suas penalidades, caso contrário garanto que passará muitos anos lidando com tribunais.
Ricardo olhou para Marina, e por um breve momento, ela pensou ver algo parecido com arrependimento em seus olhos. Mas então ele falou, e qualquer ilusão se desfez. Você acha que é tão inteligente, não é? Mas nunca teria descoberto nada se não fosse esse velho. Ele gesticulou com desdém na direção de Augusto. Sozinha, você teria assinado tudo e me agradecido por cuidar de você. Marina se aproximou parando a poucos centímetros de Ricardo. Você está certo, disse ela calmamente. Eu confiava em você. Amava você. E essa foi minha única fraqueza. Mas a diferença entre nós é que eu aprendi com meu erro. Você vai passar o resto da vida pagando pelos seus. 2 seguranças entraram na sala, chamados discretamente por Helena Santana. Senhor Almeida, Senhora Mendes, por favor, nos acompanhem. Precisam recolher seus pertences e deixar o prédio. Júlia finalmente levantou o rosto, os olhos vermelhos e maquiagem borrada. Marina, por favor, podemos conversar sobre isso. Somos amigas há tanto tempo. Não, disse Marina, cada letra carregada de finalidade. Nunca fomos amigas. Amizade exige verdade. E tudo entre nós foi mentira. Desde o primeiro dia. Os seguranças escoltaram Ricardo e Júlia para fora. O silêncio que se seguiu à saída deles era pesado, carregado de choque e descrença pelo que acabara de acontecer. Helena Santana foi a primeira a falar, sua voz trêmula. Marina, querida, eu não posso acreditar. Todos esses anos e nós não percebemos nada. Roberto Fonseca bateu com o punho na mesa, frustrado consigo mesmo. Eu deveria ter visto os sinais. Sou o diretor financeiro. Era minha responsabilidade identificar irregularidades. Não se culpem, disse Marina sentando-se novamente. Ela se sentia exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Ricardo foi extremamente cuidadoso. Ele estudou a empresa, entendeu nossos processos, sabia exatamente como explorar as brechas. Augusto colocou uma mão reconfortante no ombro de Marina. O importante agora é olhar para frente. Precisamos avaliar os danos e criar um plano de recuperação. Concordo, disse Paulo Mendes. Vou preparar toda a documentação necessária para os processos judiciais. Também precisamos fazer uma auditoria completa de todas as operações dos últimos 5 anos. A reunião continuou por mais 2 horas. Discutiram estratégias, reorganização administrativa e como comunicar a situação para funcionários, investidores e a imprensa. Marina participou ativamente de todas as decisões, surpreendendo-se com sua própria clareza mental apesar do trauma emocional. Quando a reunião finalmente terminou, já passava do meio-dia. Os conselheiros se despediram de Marina com abraços de apoio e palavras de encorajamento. Helena prometeu passar na mansão durante a semana para ver como ela estava. Augusto ficou até o final, esperando que todos saíssem. Como você está realmente? Perguntou ele quando ficaram sozinhos. Marina olhou pela janela, observando São Paulo estendida diante dela. Honestamente, não sei. Parte de mim ainda não acredita que tudo isso está acontecendo. Outra parte está com raiva. E tem uma pequena parte que está aliviada. Aliviada? Augusto se sentou ao seu lado. Por saber a verdade, explicou Marina. Por pior que seja, é melhor do que viver na mentira. E aliviada por ter descoberto antes que fosse tarde demais. Imagina se eu só descobrisse depois que a bebê nascesse, ou anos depois. Augusto assentiu com compreensão. Seu pai sempre dizia que você era forte como ele. Hoje você provou isso. Marina sentiu lágrimas ameaçarem cair novamente, mas as conteve. Augusto, o que vai acontecer com Ricardo e Júlia? Legalmente, quero dizer. Depende, respondeu o advogado, assumindo seu tom profissional. Se eles devolverem os recursos roubados e cooperarem, podem conseguir acordos que evitem prisão, embora certamente enfrentem multas pesadas e proibições de exercer certos cargos. Se resistirem, os processos criminais seguirão, e as penas podem ser severas. E o divórcio? Marina tocou sua barriga instintivamente. Vou iniciar os procedimentos hoje mesmo, garantiu Augusto. Com as evidências que temos, será um processo rápido.
Você não terá que dividir nada com ele e podemos garantir que ele não tenha acesso à sua filha se não quiser. Marina pensou sobre isso. Uma parte dela queria negar completamente qualquer envolvimento de Ricardo com a criança. Mas ela sabia que essa era uma decisão que precisava tomar com mais calma, pensando no bem-estar da filha. Vamos deixar isso para depois, disse ela. Agora preciso ir para casa. Preciso processar tudo isso. Augusto a acompanhou até o estacionamento, insistindo que ela ligasse se precisasse de qualquer coisa, a qualquer hora. Marina agradeceu e entrou em seu carro, dirigindo pelas ruas movimentadas de São Paulo em piloto automático. Ao chegar na mansão, notou que o carro de Ricardo não estava na garagem. Ela suspirou com alívio. Havia parte dela que não queria enfrentá-lo novamente tão cedo. Entrou pela porta principal e foi recebida pelo silêncio absoluto da casa. Mas, ao subir as escadas, ouviu barulhos vindos do quarto. Seu coração acelerou. Ela empurrou a porta e encontrou Ricardo enchendo malas com suas roupas. Ele olhou para ela quando ela entrou, mas não parou o que estava fazendo. Vim buscar minhas coisas, disse ele sem emoção. Vou ficar em um hotel até resolver onde vou morar. Marina se apoiou no batente da porta, observando o homem com quem fora casada por 5 anos agir como se fosse um estranho. Você ao menos sente alguma coisa? Algum remorso? Ricardo parou, segurando uma camisa nas mãos. Por um longo momento, ele apenas olhou para ela. Quer saber a verdade? Acho que mereço pelo menos isso. Ele jogou a camisa na mala com força. Não sinto remorso. Sabe como é crescer sem nada, vendo pessoas como você tendo tudo nas mãos? Você nunca precisou lutar por nada, Marina. Nasceu com um império esperando por você. Meu pai construiu esse império do zero, rebateu Marina, sentindo a raiva crescer. Ele veio de uma família pobre, trabalhou dia e noite para criar o que temos. E você apenas herdou, disse Ricardo com amargura. Enquanto eu e Júlia tivemos que nos virar sozinhos. Quando descobri que éramos meio-irmãos compartilhando um pai que abandonou ambos, decidimos que merecíamos mais, que era nossa vez de ter o que vocês Almeidas sempre tiveram. Marina balançou a cabeça incrédula. Então tudo foi vingança? Contra uma família que nem conhecia sua existência? Contra mim, que nunca te fez nada além de te amar? Não foi pessoal, disse Ricardo fechando a mala. Foi negócios. Você destruiu um casamento, traiu a confiança de alguém que te amava, roubou milhões e diz que não foi pessoal? A voz de Marina tremeu de emoção contida. Eu carrego sua filha, Ricardo. Isso não significa nada para você? Pela primeira vez, Ricardo pareceu hesitar. Seus olhos se voltaram para a barriga de Marina e algo passou por seu rosto. Mas então, ele se recompôs, pegando suas malas. Essa criança vai ter uma vida melhor sem mim. Você pode dar a ela tudo que eu nunca tive. Ele caminhou em direção à porta e Marina se afastou para deixá-lo passar. Mas antes que ele saísse completamente, ela falou uma última vez. Ricardo, ele parou, de costas para ela. Eu sinto pena de você, disse Marina, e ela realmente sentia. Não pela situação em que se colocou agora, mas por nunca ter entendido que o verdadeiro valor não está no dinheiro ou no poder. Está nas conexões reais, no amor verdadeiro, na integridade, coisas que você nunca terá, não importa quanto roube. Ricardo não respondeu. Apenas desceu as escadas e saiu pela porta da frente. Marina ouviu o carro dele ligar e se afastar, o som do motor desaparecendo na distância. Ela caminhou até o quarto, observando o closet meio vazio, a cama onde haviam dormido juntos por anos, as fotos que ainda decoravam as paredes. Tudo parecia diferente agora, contaminado pelas... Mentira! Marina se sentou na beirada da cama e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Chorou pela confiança perdida, pelo amor que nunca foi real, pela amizade que era falsa. Chorou pela mulher ingênua que fora e pela criança que cresceria sem um pai presente. Mas enquanto chorava, também sentia algo mais: determinação. Ela era uma Almeida. Tinha sangue de lutadores correndo em suas veias.
E se seu pai construíra um império do nada, ela poderia reconstruir o que foi danificado e torná-lo ainda mais forte. Tocando sua barriga, Marina fez uma promessa silenciosa à filha que carregava. Você vai crescer sabendo seu valor. Vai aprender que força não vem de manipulação, mas de caráter. E vai saber que não importa o que aconteça, sempre terá uma mãe que lutará por você. 3 meses se passaram desde o dia que mudara a vida de Marina para sempre. O verão em São Paulo estava particularmente quente, e Marina, agora com 9 meses de gravidez, movia-se com a cautela de quem carrega um peso precioso. A barriga estava enorme, e a qualquer momento sua filha poderia decidir conhecer o mundo. As semanas após a revelação da traição haviam sido desafiadoras, mas também surpreendentemente revigorantes. Marina mergulhara de cabeça na reestruturação da Almeida Incorporações, trabalhando lado a lado com Augusto e os conselheiros para reparar os danos causados por Ricardo. A auditoria completa revelara que, além dos 42 milhões desviados, havia outros problemas. Contratos superfaturados com empresas fantasmas, projetos abandonados que drenaram recursos e investimentos duvidosos feitos sem aprovação adequada. Foram meses de trabalho árduo, mas aos poucos a empresa começara a se recuperar. Ricardo e Júlia, aconselhados por seus advogados, haviam optado por um acordo judicial. Devolveram aproximadamente 28 milhões dos recursos roubados em troca de evitar processos criminais que poderiam resultar em anos de cadeia. O restante estava em contas bloqueadas em paraísos fiscais, e Augusto trabalhava com autoridades internacionais para recuperá-lo. Júlia deixara São Paulo, segundo boatos, mudara-se para o sul do país. Ricardo permanecera na cidade, mas mantinha distância. O divórcio fora finalizado em tempo recorde, com Marina mantendo tudo que era dela por direito. Ele não contestara, provavelmente porque sabia que não tinha nenhuma chance. Curiosamente, Ricardo enviara um presente quando soubera que Marina estava para dar à luz. Um ursinho de pelúcia e um cartão que dizia apenas "Para Laura, com carinho", do pai que não soube ser melhor. Marina guardara o cartão em uma caixa, sem saber ainda o que faria com ele no futuro. Naquela manhã de dezembro, Marina estava em seu escritório na Almeida Incorporações, revisando os relatórios trimestrais. Helena Santana batera na porta, trazendo café descafeinado e um sorriso maternal. "Você deveria estar em casa, descansando", repreendeu Helena gentilmente, colocando a xícara sobre a mesa. "Está há dias do parto." "Estou bem", insistiu Marina, embora uma contração leve a fizesse fazer uma careta. "Além do mais, a reunião com os investidores japoneses é importante. Eles podem trazer capital novo para o projeto do centro comercial." Helena balançou a cabeça, mas conhecia Marina bem o suficiente para saber que não adiantava argumentar. "Pelo menos prometa que vai ao hospital se sentir qualquer coisa diferente." "Prometo", disse Marina sorrindo. A verdade era que o trabalho tornara-se sua âncora durante aqueles meses turbulentos. Mergulhar-se nos números, estratégias e decisões empresariais ajudava a não pensar na solidão que às vezes a consumia à noite, na mansão vazia. Mas Marina não estava completamente sozinha. Sua mãe, Beatriz Almeida, retornara de Paris, onde vivera desde o falecimento do marido, 5 anos atrás. O relacionamento entre mãe e filha sempre fora distante. Marina ressentia-se de sua mãe por tê-la deixado logo após perder o pai. Mas a notícia da traição de Ricardo e a gravidez aproximara-as novamente. Beatriz chegara 2 semanas atrás e instalara-se em um dos quartos de hóspedes da mansão. Era uma mulher elegante de 58 anos, com cabelos grisalhos que ela recusava-se a tingir e olhos azuis penetrantes que Marina herdara. Ela trouxera consigo uma energia renovada e um desejo genuíno de reconstruir a relação com a filha. "Seu pai ficaria orgulhoso", Beatriz dissera na noite anterior, enquanto jantavam juntas. "Do jeito que você assumiu a empresa, enfrentou Ricardo, recuperou tudo. Você é uma verdadeira Almeida." As palavras haviam tocado Marina profundamente. Ela passara tanto tempo se sentindo fraca, manipulada
ingênua. Mas agora, olhando tudo o que conquistara, começava a ver-se de forma diferente. A reunião com os investidores japoneses estava marcada para as 14h. Marina vestira um tailleur de maternidade azul marinho, prendeu os cabelos em um coque elegante e desceu para a sala de reuniões às 13h50. Os executivos da Tanaka Corporation já estavam lá, acompanhados por Roberto Fonseca e Paulo Mendes. As apresentações foram feitas, cortesias foram trocadas, e a reunião começou. Marina liderava a apresentação com confiança, explicando os detalhes do projeto do centro comercial que seria construído na zona oeste de São Paulo. Os japoneses faziam perguntas técnicas, financeiras, sobre retorno de investimento e prazos. Ela respondia tudo com precisão, demonstrando domínio completo sobre cada aspecto. Foi no meio de uma explicação sobre projeções de lucro que Marina sentiu. Não era uma contração comum, era diferente, mais intensa, irradiando das costas para a frente em ondas que tiraram seu fôlego momentaneamente. Ela pausou, respirando profundamente. Roberto Fonseca notou imediatamente. Marina, está tudo bem? Sim, apenas outra onda, mais forte que a anterior. Marina apertou a mão sobre a mesa, tentando manter a compostura. Desculpem, senhores. Acho que minha filha decidiu que hoje é o dia. A sala entrou em alvoroço controlado. Os executivos japoneses se levantaram, preocupados. Helena, que assistia à reunião, correu para o lado de Marina. Vou chamar uma ambulância. Não precisa, disse Marina, tentando sorrir através da dor. Meu carro está aqui. Posso dirigir até o hospital. De jeito nenhum, disse Paulo Mendes, já pegando seu celular. Vou levá-la. Helena, pode vir conosco? Enquanto Paulo e Helena ajudavam Marina a se levantar, Roberto assumiu o controle da reunião. Senhores da Tanaka Corporation, peço que me acompanhem. Vou continuar a apresentação enquanto nossa CEO traz uma nova Almeida ao mundo. Os japoneses, apesar da surpresa, pareceram impressionados com a determinação de Marina. O Sr. Tanaka, o mais velho do grupo, fez uma reverência. Senhora Almeida, você demonstrou grande força hoje. Desejamos a você e sua filha toda a felicidade. Marina conseguiu agradecer antes de outra contração a atingir. Paulo e Helena a guiaram até o elevador e, em minutos, estavam no carro a caminho do Hospital Sírio-Libanês. As contrações intensificaram-se rapidamente. Helena segurava a mão de Marina no banco de trás, cronometrando os intervalos. Estão a cada 4 minutos. Você está indo bem, querida. Marina ligou para sua mãe do celular. Mãe, é hora. Estamos indo para o hospital. Estou saindo agora. A voz de Beatriz estava carregada de emoção e ansiedade. Aguente firme, minha filha. O hospital estava preparado. Marina fizera seu pré-natal lá, e sua equipe médica foi alertada imediatamente. Ela foi levada para a sala de parto, trocou de roupa e foi examinada pela obstetra, doutora Carla Rodrigues. Você está com 7 centímetros de dilatação, informou a médica. Vai rápido. Em algumas horas você vai conhecer sua filha. As próximas horas foram um borrão de dor, respiração controlada e a presença constante de Helena e depois de sua mãe, que chegara ofegante e com os olhos marejados. Estou aqui, Marina, sussurrou Beatriz, segurando a mão da filha. Você vai conseguir. É forte, como sempre foi. E Marina foi. Através da dor, da exaustão, do medo, ela encontrou uma força que não sabia possuir. Quando finalmente ouviu o primeiro choro de Laura Almeida, às 19h23 daquela noite de dezembro, sentiu algo dentro dela se quebrar e se reconstruir simultaneamente. A enfermeira colocou o pequeno embrulho nos braços de Marina. Laura tinha os olhos fechados, o rosto vermelho e amassado, pequenos punhos cerrados. Era perfeita. Olá, minha pequena guerreira, sussurrou Marina, as lágrimas escorrendo livremente. Eu sou sua mãe e prometo que você vai crescer sabendo o quanto é amada. Beatriz estava chorando também, tocando suavemente os cabelos escuros da neta. Ela é linda, Marina. Perfeita. Helena tirou fotos discretas, documentando aquele momento precioso. A doutora Carla sorria, satisfeita com o parto bem-sucedido. Naquela noite, no quarto privativo do hospital,
Marina segurava Laura enquanto a pequena dormia em seus braços. Beatriz havia ido para casa buscar algumas coisas e Marina estava sozinha pela primeira vez com sua filha. Olhou pela janela, vendo as luzes de São Paulo cintilando na escuridão. Pensou em tudo o que acontecera nos últimos meses. A traição, a dor, a luta para recuperar o que era seu. Pensou em Ricardo e em como ele escolhera o caminho errado. Sentiu uma pontada de tristeza por Laura, que cresceria sem a presença do pai. Mas então, olhou para a criança em seus braços e sentiu uma certeza absoluta. Elas ficariam bem. Mais que bem. Elas prosperariam. Marina era a presidente da Almeida Incorporações, uma das maiores empresas de construção civil do país. Era mãe de uma menina saudável e linda. Era uma sobrevivente, uma lutadora, uma mulher que aprendera da forma mais difícil que confiança deve ser conquistada, não dada cegamente. Laura mexeu-se nos braços dela, abrindo os olhos pela primeira vez desde que adormecera. Eram olhos escuros e curiosos, que olhavam para Marina como se a reconhecessem. Marina sorriu, sentindo seu coração transbordar de amor. 6 meses haviam se passado desde o nascimento de Laura, e a primavera florescia em São Paulo com toda sua exuberância. Marina estava na varanda da mansão, observando a filha brincar no tapete colorido estendido sobre a grama. Laura já demonstrava uma personalidade forte, rindo alto quando sua avó Beatriz fazia caretas engraçadas e agarrando tudo com suas mãozinhas curiosas. A vida de Marina transformara-se completamente. A Almeida Incorporações não apenas recuperara-se dos danos causados por Ricardo, mas prosperava de formas que ela nunca imaginara possível. A parceria com a Tanaka Corporation fechara-se 2 semanas após o nascimento de Laura, trazendo um investimento de 50 milhões para o projeto do centro comercial. Mas mais importante do que os números, Marina implementara mudanças fundamentais na cultura da empresa. Criou um comitê de governança corporativa com membros externos independentes, estabeleceu políticas rigorosas de transparência financeira e instituiu auditorias trimestrais. Nunca mais alguém conseguiria manipular a Almeida Incorporações da forma como Ricardo fizera. Sob sua liderança, a empresa expandira para novos mercados. Eles agora desenvolviam projetos de habitação popular em parceria com o governo, algo que o pai de Marina sempre sonhara fazer, mas nunca tivera capital suficiente. Marina honrava o legado dele, não apenas mantendo o que foi construído, mas levando-o além. Naquela manhã, Marina recebera um convite especial: palestrar no Congresso Nacional de Mulheres Empresárias, um dos eventos mais prestigiados do país. O tema seria Da Adversidade à Liderança, reconstruindo após a traição. Ela aceitara, entendendo que sua história poderia inspirar outras mulheres que enfrentavam situações similares. Você vai arrasar nessa palestra, disse Beatriz, sentando-se ao lado de Marina na varanda. Laura estava em seus braços, mastigando um mordedor de silicone. Sua história precisa ser contada. Às vezes ainda parece surreal, admitiu Marina, observando a filha. Como se tivesse acontecido com outra pessoa, não comigo. Beatriz tocou o braço da filha com ternura. Mas aconteceu. E você não apenas sobreviveu, mas cresceu. Tornou-se uma líder que seu pai se orgulharia de ver. A menção ao pai sempre trazia uma pontada de saudade, mas agora vinha acompanhada de gratidão. Gratidão por tudo que ele ensinara a Marina, pelos valores que incutira nela e pela cláusula de segurança que Augusto acionara salvando tudo. O telefone de Marina tocou. Era Roberto Fonseca. Marina, os números finais do 2º trimestre acabaram de chegar. Você precisa ver isso. Boas notícias? Perguntou Marina, já caminhando para dentro de casa em direção ao escritório. Excelentes. Crescemos 23% em relação ao trimestre anterior. Os projetos sustentáveis que você implementou estão atraindo investidores de todo o país. E tem mais. A revista Exame quer colocar você na capa da próxima edição. As mulheres mais poderosas do Brasil. Marina sentiu um misto de orgulho e humildade. 1 ano atrás, ela era uma mulher traída, manipulada, que quase perdeu tudo. Agora, estava sendo reconhecida nacionalmente por sua liderança.
Aceite a entrevista da Exame, disse ela, mas com uma condição. Quero que parte da matéria fale sobre o instituto que vamos inaugurar mês que vem. O Instituto Educacional Antônio Almeida era o projeto mais pessoal de Marina. Usando parte da fortuna recuperada de Ricardo, ela criara uma fundação que ofereceria educação profissionalizante gratuita para jovens de comunidades carentes, focando em áreas como construção civil, arquitetura e administração. Era uma forma de honrar seu pai enquanto devolvia à sociedade. Já está agendado, confirmou Roberto. A inauguração será no dia 15. Após desligar, Marina sentou-se em sua cadeira e olhou ao redor do escritório. As paredes estavam decoradas com fotos, uma de seu pai na inauguração da primeira obra da empresa, uma dela e Beatriz com Laura no dia do batizado, e uma nova, tirada na última reunião do Conselho, onde ela estava claramente no comando. Havia momentos, especialmente à noite, quando Laura dormia e a casa ficava silenciosa, em que Marina pensava em Ricardo. Perguntava-se onde ele estava, o que fazia, se alguma vez se arrependeu. Soubera por Augusto que ele abriu uma pequena consultoria empresarial, longe dos holofotes. Júlia aparentemente casara-se e mudara-se para Porto Alegre. Marina não sentia mais raiva. Aquela fase passou. O que sentia era uma estranha combinação de pena e gratidão. Pena porque Ricardo desperdiçara a chance de ter uma vida genuína, uma família real. Gratidão porque a traição, por mais dolorosa que fosse, a libertara. Ela nunca teria descoberto sua verdadeira força se não fosse forçada a encontrá-la. Na semana seguinte, Marina estava no palco do Congresso Nacional de Mulheres Empresárias. O auditório estava lotado, com mais de 1000 mulheres presentes. As luzes do palco eram quentes, e Marina sentia o peso de todas aquelas expectativas. Mas quando começou a falar, as palavras fluíram naturalmente. Ela contou sua história sem rodeios, a descoberta da traição, a manipulação financeira, a dor de perceber que seu casamento era uma farsa, mas também falou sobre resiliência, sobre como buscou ajuda, sobre como enfrentou seus medos e recuperou o que era dela. Muitas vezes a maior traição não é o que fazem conosco, disse Marina, olhando diretamente para a plateia, mas o que fazemos conosco mesmas quando permitimos que a dor nos defina. Eu poderia ter desistido, poderia ter me afundado em autopiedade, mas escolhi lutar. Escolhi acreditar que merecia mais, e todas vocês merecem mais também. A ovação foi estrondosa. Mulheres se levantaram, aplaudindo, algumas com lágrimas nos olhos. Após a palestra, Marina foi abordada por dezenas delas, compartilhando suas próprias histórias, agradecendo pela coragem de falar abertamente. Uma jovem empreendedora, não mais que 25 anos, abraçou Marina com força. Você me inspirou a denunciar meu sócio que estava desviando fundos da nossa startup. Obrigada por me mostrar que é possível recuperar o controle. Momentos como aquele faziam tudo valer a pena. Foi em um evento da empresa, algumas semanas depois, que Marina conheceu Daniel Costa. Ele era o arquiteto líder do projeto do centro comercial, trabalhando em parceria com a Tanaka Corporation. Marina vira seu trabalho em reuniões, mas nunca o conhecera pessoalmente. Daniel tinha 38 anos, era alto, com cabelos castanhos levemente grisalhos nas têmporas e olhos verdes que expressavam inteligência e gentileza. Diferente de Ricardo, que sempre fora excessivamente charmoso e performático, Daniel era quieto, observador, e quando falava, cada palavra tinha substância. Eles conversaram sobre o projeto, sobre arquitetura sustentável, sobre como criar espaços que servissem às comunidades. Marina ficou impressionada, não apenas com sua expertise técnica, mas com seus valores. Ele falava com paixão sobre acessibilidade, sobre criar ambientes inclusivos, sobre responsabilidade social. A arquitetura não é apenas sobre prédios bonitos, disse Daniel, seus olhos brilhando com entusiasmo. É sobre melhorar vidas, criar espaços onde pessoas possam prosperar. Marina encontrou-se sorrindo genuinamente, algo que não fazia há muito tempo em conversas profissionais.
Você deveria conhecer nosso instituto educacional. Acho que temos visões muito alinhadas. Adoraria, respondeu Daniel, e havia algo em seu sorriso que fez o coração de Marina acelerar levemente. Eles começaram a se encontrar regularmente, inicialmente para discutir o projeto. Mas logo as conversas expandiram para outros tópicos. Daniel fora casado brevemente aos 20 e poucos anos, não tinha filhos, e dedicara a última década construindo sua carreira. Era honesto, íntegro, e Marina descobriu que podia confiar nele de uma forma que nunca conseguira com Ricardo. Não era romance, não ainda. Marina não estava pronta para isso, e talvez não estivesse por um bom tempo. Mas era conexão genuína, amizade verdadeira, e a possibilidade de que talvez, no futuro, algo mais pudesse florescer. O dia da inauguração do Instituto Educacional Antônio Almeida foi ensolarado e perfeito. O prédio ficava em Parelheiros, zona sul de São Paulo, estrategicamente localizado para atender comunidades que mais precisavam. Era uma construção moderna, mas acolhedora, com salas de aula equipadas, oficinas práticas e uma biblioteca. Marina estava no palco montado no pátio central, segurando Laura em seus braços. Beatriz estava ao seu lado, junto com Augusto, Helena, Roberto, Paulo e toda a equipe que a apoiara ao longo daquela jornada. Daniel também estava presente, tendo oferecido seus serviços arquitetônicos pro bono para o projeto. Meu pai, Antônio Almeida, acreditava que educação era a ferramenta mais poderosa para transformar vidas, disse Marina, sua voz amplificada pelos alto-falantes. Ele veio de uma família humilde e conseguiu construir um império porque alguém acreditou nele, lhe deu uma oportunidade. Este instituto é para sermos nós a dar essas oportunidades, para honrarmos não apenas a memória dele, mas o legado de esperança que ele deixou. Ela cortou a fita inaugural sob aplausos entusiasmados. Os primeiros alunos, 50 jovens entre 16 e 25 anos, entraram no prédio com olhos brilhando de expectativa e gratidão. Marina apertou a mão de cada um, desejando-lhe sucesso. Naquela noite, de volta à mansão, Marina colocou Laura para dormir. A pequena dormia tranquila em seu berço, agarrando seu ursinho favorito. Marina ficou observando-a por longos minutos, maravilhada com aquele ser que trouxera tanto significado à sua vida. Desceu para a sala e se serviu de uma taça de vinho, sentando-se no sofá. Beatriz juntou-se a ela, trazendo uma xícara de chá. Você fez seu pai orgulhoso hoje, disse Beatriz. E a mim também. Marina apoiou a cabeça no ombro da mãe, algo que não fazia desde criança. Não poderia ter feito isso sozinha. Obrigada por voltar, mãe, por estar aqui. Onde mais eu estaria? Respondeu Beatriz, beijando o topo da cabeça da filha. Família é tudo, Marina. E agora nós três temos uma à outra. Marina pensou em tudo o que acontecera no último ano. A traição, a dor, a luta, a vitória. Pensou em como fora fácil Ricardo quase destruí-la e como fora difícil, mas necessário reconstruir-se. Olhou pela janela vendo as luzes da cidade. Em algum lugar lá, fora outras mulheres estavam passando pelo que ela passou. Estavam descobrindo traições, enfrentando manipulações, questionando seu próprio valor. A palestra de Marina, sua história, talvez chegasse a algumas delas. Talvez mostrasse que é possível não apenas sobreviver, mas prosperar. Naquele momento, o celular de Marina vibrou. Era uma mensagem de Daniel. Parabéns pela inauguração. Foi inspirador ver sua visão se tornar realidade. Se quiser conversar sobre o próximo projeto do Instituto, estou à disposição. Boa noite, Marina. Ela sorriu digitando uma resposta. Adoraria. Amanhã no café da manhã, pode vir à mansão, apresento a Laura formalmente. A resposta veio rápida. Será uma honra. Marina guardou o celular, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não a esperança ingênua que tivera antes, mas uma esperança madura, temperada pela experiência, fortalecida pela adversidade. Ela era Marina Almeida, mãe, filha, CEO, sobrevivente, lutadora. Tinha sido traída, manipulada, quase destruída,
mas se erguera mais forte, mais sábia, mais determinada. E o futuro? O futuro era dela e de Laura, para construírem juntas. Um futuro baseado não em mentiras e manipulações, mas em verdade, integridade e amor genuíno. Um futuro onde a força não viria de dominar outros, mas de dominar a si mesma, de conhecer seu valor, de nunca mais permitir que alguém a fizesse duvidar de quem ela era. Marina olhou para a foto de seu pai na parede. "Consegui, pai", sussurrou. "Protegi nosso legado. E vou continuar fazendo você se orgulhar." Beatriz apertou a mão da filha, e as duas permaneceram ali em silêncio confortável, enquanto São Paulo brilhava na noite repleta de possibilidades. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina Almeida tenha tocado seus corações e mostrado que, mesmo nas situações mais dolorosas, existe força para recomeçar. A jornada de Marina nos ensina que traições, por mais devastadoras que sejam, não definem quem somos, mas revelam nossa verdadeira capacidade de resiliência e transformação. Se esta história ressoou com você, não deixe de se inscrever em nosso canal para acompanhar mais narrativas inspiradoras que exploram a complexidade da vida, os desafios das relações humanas e o poder da superação. Deixe seu like neste vídeo se a história de Marina te inspirou de alguma forma e nos conte nos comentários: você já passou por uma situação de traição e conseguiu se reconstruir? Que lições a história de Marina deixou para você? Compartilhe sua experiência conosco, pois cada comentário pode inspirar outra pessoa que está passando por momentos difíceis. Trazemos histórias únicas todos os dias, explorando temas de superação, justiça, amor verdadeiro e reconstrução. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes que você encontrará aqui no canal. Não perca nossos próximos conteúdos. Até a próxima história. E lembre-se, você é mais forte do que imagina.